Oba Bet, será essa a tão esperada Bet Azulina? Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto, também vamos falar sobre o que foi o apronto pela manhã, com o aconchego da família. Vocês sabem muito bem que jogadores de fora têm como suporte só seus familiares aqui em Belém, e o Clube do Remo trouxe para dentro do Bainão essa galera toda. Rapaziada, também vamos trazer a nossa possível formação e o que a gente acha, e alguns setores ali que a imprensa vem questionando sobre o Clube do Remo. Já peço a você então que fique até o final desse vídeo, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal que é de graça e bora pra cima. Meus amigos, parece que temos bet para chamar de nossa, né? Oba Bet, se isso é bom ou ruim, é uma bet que chega para patrocinar o Clube do Remo cerca de 5 a 7 milhões ainda durante esse ano. Lembrando que, segundo informações aí que a gente vai colhendo na imprensa, o contrato vai até o final do ano. Então, uma média de 1 milhão por mês aí, já começando agora. Elas, inclusive, já falam que ela já adiantou a cerca de 3 milhões para o Clube do Remo. Vamos aguardar, até porque o anúncio pode sair amanhã no próximo jogo do Clube do Remo contra o Cuiabá, tá? Cuiabá esse que já se encontra em Belém, e ali vai figurar com algumas peças, como a gente falou para vocês no vídeo anterior. Quiser saber um pouco mais sobre o Cuiabá, vá lá. Galera, fato é que o Clube do Remo fez um apronto pela manhã, onde reuniu a família dos jogadores, trouxe para o aconchego. O Clube do Remo já faz muito isso na hora de... A caneleira sempre tem a foto do familiar do jogador, né? Então o jogador precisa se sentir à vontade, até porque está longe de alguns dos seus familiares, e mais encostado tem só sua família, seus filhos muitas das vezes. Como vocês acompanharam nas redes sociais, o Clube do Remo trabalha muito dessa maneira. Após esse apronto de hoje, o Clube do Remo concentrou aí com cerca de 23 atletas, tá? Sendo esses aí Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo, Sávio, Luan Martins, Jaderson, Pedro Castro, Janderson Marrone e Pedro Rocha. Esses, para mim, que segundo informações do Paulo Cacheado, serão os titulares. Outros que também estão na lista são Igor Vinha, Pedro Costa, Kaique Martins, Matheus Davó, Viseu, Pavani, Alan Rodrigues, Dodô, Maxwell, Adailton, Freitas e, por último, Caio Vinícius, que pode não estar figurando no time titular devido a ter feito poucos treinamentos, porém está liberado pelo NASP. Mas vocês sabem como é que o Clube do Remo desempenha o trabalho, até porque no último jogo dele, do Caio Vinícius, ele estava meia boca e teve que sair durante o jogo, tá, gente? Fato é que saiu na imprensa, segundo informações, essa equipe titular aqui. Não sei se agrada a todos. A mim, eu trocaria uma peça ali ou outra, mas é do grado pelo aquilo que o Clube do Remo vem apresentando. Inclusive, como vocês acompanham o canal, a gente sabe que o trabalho do Antônio Oliveira começa agora, tem 3 partidas aí, cerca de quase 15 dias de trabalho. Isso nunca vai dar para implementar a sua filosofia de jogo, porém a gente começa a ver alguns quesitos táticos que estão sendo implementados aos poucos, como vocês sabem. Fato é que saiu aí a equipe mais ou menos titular do que se acha, tá, gente? O padrão deve ser mesmo realmente na defensiva, né, com o Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio. Esses aí com certeza são titulares, tá? Também colocando naquela situação de volante geral o Luan Martins. Ricardo Luan novamente. O Luan é a outra opção depois do próprio Caio Vinícius. Se o Caio não tá bom, é o Luan que entra no seu lugar. Eu sei que vocês já ouviram por aí, como eu ouvi ainda agora, que ele destoa do time, mas se vocês pegarem os números que falam mais do que qualquer situação emocional, o Caio Vinícius nos últimos 2 jogos, no jogo contra a Mucura, ele de 57 passes, ele acertou 46, cerca de 81%. Ações naquele jogo, ele teve 70 ações, com duelos aéreos vencidos, de 11 ele venceu 7, duelos no chão de 6 ele venceu 3. Tá? Teve uma perda aí de 14 bolas nesse jogo. No segundo jogo, que foi agora contra o Atlético, tá? Porque no titular contra o outro time lá não era ele nos 3 jogos passados. Ele teve aí 47 ações, 52 passes, 85 ações. Olha só como ele foi importante nesse meio campo do Clube do Remo. 85 ações com 47 passes de 52 tentados certos. Então teve 90% de aproveitamento.
No duelo aéreo, teve só um duelo aéreo, ele ganhou. E no duelo de chão, onde ele tem um déficit, que vocês podem observar, ele de 8 ele conseguiu ganhar 2. Então é essa situação do Caio Vinícius no duelo pessoal ali, tá? Ele tem um bom corte, mas porém, quando é no mano a mano, ele deixa a desejar. Aqui que está a situação dele. Ele não destoa, ele tem um déficit, tá? Teve 5 perdas nesse jogo. Então, muito provavelmente será o titular, até porque o Clube do Remo precisa levantar a altura da sua zaga. Porque o Derek e o próprio o Edu, são altos, né? Um de 1,82 e o outro de 1,90. E com certeza o Derek chega muito bem aqui. E para ter alguém que encoste nele, só os jogadores mais altos, porque o Marcelinho é baixo, tem 1,75, tá? E o Sávio ele tem deixado muito a desejar nos cortes de bola cruzada, gente. O Sávio tá deixando a desejar nesse sentido aqui, o Sávio, tá? Então, galera, como vocês sabem, o Clube do Remo ele pode aparecer com essa linha de 4-1-4-1 ou pode aparecer no 4-4-2. Mas como esse 4-4-2, Ricardo, gente, quando ele vai pro 4-4-2, que ele vai pressionar o adversário no seu campo, ele destaca o Jaderson pro lado do atacante e deixa 2 linhas de 4 aqui. Esse é o Clube do Remo quando ele começa a empurrar o adversário para trás no momento do jogo que a gente viu. O Pavani não conseguiu fazer isso, se deslocar para cá, para ir e voltar. O Jadson conseguiu fazer no segundo tempo, tanto que quando ele teve certo momento que o Viseu estava pressionando, ele chegava junto ao Viseu aqui. Todos se surpreenderam, alguns não gostaram, outros gostaram, mas o Jadson tem a vantagem de saber ir e voltar, né? Porque vocês sabem que ele prende os 2 atacantes, 2 pontas aqui, no caso do Pedro Rocha e no caso aqui o Janderson, que provavelmente será titular novamente, né? Como saiu aí, tá? E o que pode mudar nesse time realmente é a presença do Marrone centralizado ou tentando puxar a marcação. Marrone tem altura para isso, tem até uma postura corporal. Porém, o Marrone é um cara que é acostumado a jogar de frente e jogar de cabeça erguida. Por isso ele vai esperar muita passagem. Ou do Pedro Castro, que provavelmente será o titular. Se vocês falarem do Pedro Castro, eu trago os números dele para vocês aqui também. Um passe no jogo contra a Mucura, ele teve de 24 passes, ele acertou 22. Ações, ele teve 43 ações naquele jogo. Duelos aéreos, ele venceu 1 de 3 que tentou. E duelos no chão, ele venceu 1 de 2, tá? Teve 9 perdas da bola, tá? Já no jogo contra o Atlético, ele teve aí de 31 passes tentados, acertou 26. E teve 51 ações nesse jogo, gente. Com 2 duelos aéreos que ele teve, venceu 1. E de 9 duelos pelo chão, ele venceu 4. Então tem um déficit também aqui no seu Pedro Castro. Gente, fato é que o time treinou nessa situação. Vocês sabem que o Clube do Remo deu para ver benzinho quando ele fez o 4-4-2 no jogo passado. Porém, como vocês sabem, esse aqui é um ponta. E esse aqui é um ponta barra meia que mais centraliza muitas das vezes, que é o Pedro Rocha, né? Vocês sabem que quando o Pedro Rocha vai, quem desce aqui a ponta é o Sávio. Tem deixado a desejar. No último jogo ele errou todos os cruzamentos que tentou, tá? Como vocês sabem, o Jadson entrou e deu uma melhor dinâmica nesse meio campo. Então nós podemos esperar para a hora do jogo para ver que situação o treinador vai armar. Porque quando o Clube do Remo aparece no ataque, realmente, quando ele pisa na área, com a chegada do Janderson em profundidade, tá? Com a chegada do Jadson aqui pelo meio, pode centralizar assim o Marrone, e com isso o Pedro Rocha vem de trás. Ele tem que conseguir fazer o Marrone o que o Viseu faz de segurar a zaga. Vocês viram que o Viseu segurou a zaga no segundo tempo. Querendo ou não querendo, ele fez isso. Então, gente, são muitas dinâmicas táticas que o Clube do Remo tem. Quando a gente traz para vocês, eu não trago no oba-oba. E toda vez, gente, que vocês ouvirem alguém falar assim, eu tô falando pro torcedor consciente, eu não tô falando pro fanático ou pro doido, já sabe, o meu comentário tá corrompido. Porque, gente, eu abro a minha boca quando eu falo isso, o que eu tô trazendo para vocês? Eu tô já te dizendo, olha, tu tem que ser o inteligente, porque se tu pensar diferente do que eu vou falar agora, tu já é o doido, tu é o fanático, correto? Então nós temos que se policiar, porque a imprensa continua agindo da sua forma e de todas as maneiras ela tenta mitigar ali o Clube do Remo de determinadas ações. O Clube do Remo que essa semana teve uma boa semana de treino, contando com os retornos, claro. Retorna agora o Caio, se não treinou a semana toda, é óbvio que eu vou deixá-lo fora um pouco para, né, continuar com o Luan. Como vocês viram, dizem que ele destoa.
os números não dizem por isso. Eu digo para vocês, nos duelos de confronto pessoais, ele não consegue figurar bem. Porém, ele dá o passe para o Marrone, tem uma boa bola longa e com isso ele se destaca. E no jogo aéreo, ele também tem um bom ganho, então a gente vai precisar disso. Lembrando a vocês que o adversário joga muitas bolas aéreas, como eu falei para vocês no vídeo quando eu falo sobre o Dourado. Então vejam lá. Gente, fato é que nós temos que estar esperto quanto a isso. E, cara, digamos assim, muitas das vezes chover no molhado nas questões de eu dizer, gente, olha, preste atenção nisso. Porque às vezes o cara deixa de comentar para... Entendeu? Até a questão do treinador. Todo mundo está querendo que o treinador seja uma hora arrogante, outra hora quer que ele seja humilde, outra hora quer que ele passe mais para frente. Se eu devo, gente, respeito uma equipe que eu trabalhei lá, eu vou dizer, olha, para mim, o Cuiabá vem de 3 derrotas seguidas e ele vem desesperado. Não é à toa que ele está com 21 pontos, gente. Não é à toa que o Cuiabá está com 21 pontos. Correto? Então ele vinha bem. Uma hora começou a desestruturar tudo e descobriu o seu segredo e você sabe. Ou você se transforma ou você fica para trás. Então, eu entendo que ele venha desesperado. O próprio treinador está com a corda no pescoço. Pronto. Eu vou dizer para vocês diferente disso. Sabe, gente? Então, a gente tem que se policiar, a gente tem que olhar quanto a isso, né? Se vacinar contra essas situações aí desses camaradas que tem essas condições. E aí dizer, gente, eu trouxe para vocês a situação do Clube do Remo, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Qual peça pode ser utilizada e qual não pode ser utilizada. Isso aqui é em cima do que saiu na imprensa. Tá? Isso aqui é em cima do que saiu da imprensa. É a melhor formação que eu gostaria de ver? Não. Não. Mas é o que o treinador optou por utilizar. Lembrando a vocês que o trabalho dele não teve tempo de pré-temporada. Você chega, o bonde está andando e você tem que adicionar a sua forma de trabalho, porém, vem numa forma que vinha dando certo, porém, em certo momento ela começou a decair e você tem que saber trabalhar essa pílula. É aí que está o segredo, gente, tá? Então, um forte abraço a todos, espero ter sancionado algumas soluções e é o Babete, segundo informações aí. Valeu, forte abraço. Vocês viram o jogo do Fluminense? Que jogo, hein, gente? Daqui a pouco tem o jogo do Palmeiras aí, será que passa? Vão deixando o comentário de vocês, bora, fui, forte abraço, valeu!